Olá! Existe um campo dentro da modelagem, seja ela em BIM, seja apenas uma modelagem inteligente, que é a criação de banco de dados de materiais para tubulação, que são as especificações de tubulação industrial e dos streamlines de instrumentação. Esse produto, que o cliente necessita, não só para um projeto, mas para todos os projetos que ele desenvolve, seja em BIM, seja numa modelagem inteligente, e que muitas empresas de engenharia ou grandes empresas, como siderúrgicas e outras áreas da indústria, necessitam. Esse banco de dados é muito necessário para embasar qualquer projeto feito em 3D, seja em Aveva, seja em Plant, seja em Hexagon, seja em SmartPlan, não importa. É um produto que é necessário. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do Spec Editor para o Plant 3D, que é uma ferramenta poderosa para criar e editar especificações de componente para uso no AutoCAD Plant 3D e para outros softwares. Uma especificação de tubulação industrial é um documento detalhado que descreve os padrões de material e as especificações técnicas a serem seguidas na construção e instalações de tubulações e instalações industriais. Essas especificações são fundamentais para garantir a integridade, a segurança e a eficiência do sistema de tubulação em uma planta industrial. Por esse motivo, quando se projeta uma tubulação industrial em um modelo 3D, as dimensões e características de cada componente que consta na especificação devem ser levadas em conta, para que o projeto fique dimensionado de forma precisa, com rigorosamente todos os quantitativos e todo o descritivo de cada componente seja padronizado. Aqui estão alguns elementos comuns encontrados em especificações de tubulação industrial. As especificações de tubulação geralmente fazem referência a padrões e normas reconhecidas pela indústria, como a ASME, a STM, a API, ANSI, entre outros. Esses padrões garantem que os materiais e métodos de construção atendam os requisitos de qualidade e segurança, principalmente aquele de segurança. Quando você não encontra um componente dentro de um spec, é que por algum motivo de segurança, esse componente não pode ser usado naquelas condições de operação. A especificação detalha os materiais a serem utilizados na fabricação das tubulações, como tipo de metal, aço carbono, aço inoxidável, ligas especiais, plásticos ou outros materiais compostos. São especificados os diâmetros internos e externos das tubulações, as espessuras das paredes, os tamanhos dos acessórios, das curvas, joelhos, conexões, tudo. Enfim, para você poder montar uma linha industrial, uma tubulação industrial. E, lógico, as classes de pressão para cada um desses parâmetros. Nós temos também os revestimentos e proteções. Esses revestimentos estão dentro dessa spec e tem que fazer parte do descritivo de cada componente que está dentro daquela especificação. Então, dependendo do ambiente de operação e do fluido transportado, pode ser especificados revestimentos ou proteções adicionais para evitar corrosão, abrasão e outros danos. Tolerâncias e acabamentos são definidas. As tolerâncias dimensionais e os requisitos de acabamento vão garantir a conformidade com os padrões de fabricação. Então, quando o seu modelador, o seu projetista, pega um componente, estão rigorosamente dentro das tolerâncias de acabamento. Então, as dimensões entre faces, dimensões internas e externas, todas estão dentro de uma tolerância de acabamento. As especificações podem incluir requisitos para teste de qualidade, como teste de pressão, teste não destrutivo, ultrassom, radiografia. Todos esses testes podem constar da spec, ou seja, você pode colocar itens na spec falando das características de teste de pressão de cada componente individualmente. Os procedimentos de soldagem e montagem estão dentro da spec. Então, para cada linha, ele vai falar para você como montar, se vai ser soldado, se vai ser roscado, como vai ser feito as conexões. A documentação necessária para acompanhar essas instalações de tubulação, como certificado de materiais, registro de solda, relatório de testes, tudo isso pode ser incluído dentro dos campos da documentação. Esses são apenas alguns dos elementos que a gente pode dizer que a gente pode inserir dentro do banco de dados de spec. Então, quando você hoje pensa em spec de tubulação,
Não pense que é só vocês, como era antigamente, que era só escrever um texto, pegar um catálogo de um fabricante e fazer uma lista de material baseado naquilo. Na verdade, não há ajustes mais, né? Quando você pede, fala assim, ó, vou colocar uma válvula aqui nesse ponto, a face está exatamente como aquela do catálogo do fabricante. O flange tem exatamente os tamanhos do catálogo do fabricante. As informações de aço, as informações de pressão estão dentro daquelas coisas. E principalmente, né, em aonde utilizar, que fluido, com que características de processo utilizar, também estão dentro disso. Quando você trabalha com um sistema no plant, onde você tem o PI e tem o spec, tudo isso se fecha. Então, quando você faz lá no PI aquela verificação se tudo está em ordem, né? Aquela verificação de comissionamento, você tem aquela tabelinha dizendo, ó, está ok, está ok, está ok, vem dessa integração dessas condições de processo juntas das condições do Spec Editor. Então, hoje, o que eu tentei mostrar para vocês é que parece simples que você dentro de um projeto tenha lá, vou pegar esse componente aqui, mas na verdade quando você pega esse componente, ele veio de um trabalho árduo de criar um catálogo para aquele processo, para aquela variável de processo, para aquelas condições de processo, e de uma forma que não exista a possibilidade de você gastar um NIPLE a mais, um NIPLE a menos, um CAP a mais, um CAP a menos. Tudo que você projetar está rigorosamente descrito, com todas as suas informações necessárias para a compra, inclusive com número de SAP ou outras coisas assim, para que você tenha certeza que aquele isométrico ou aquele spool vai guardar todas as informações necessárias para a montagem. Era isso, eu queria mostrar isso para vocês, falar isso para vocês, mostrando aqui como fazemos isso na Pátria, como a Pátria constrói os seus bancos, e a importância de que essa informação seja levada para o cliente da melhor forma possível. Era isso, obrigado a todos.